Paz do Senhor, amados e amadas do coração de Deus e do meu também. Amém. Por favor, ainda em pés, abra uma palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4, nos versículos 10 em diante. Bendito é o nome do Senhor. Este hino foi uma oração de um coração aflito. Renovo que eu quero é renovo. Para ter um brilho novamente, brilho novo nos olhos. E eu sei que o bendito Espírito Santo vai falar conosco pela sua bondade e misericórdia. Evangelho de João, capítulo 10, até o versículo, capítulo 4, capítulo 4, versículo 10 até o versículo 14, Evangelho de João 4, 10. Todos acharam? Amém. Obrigado. Nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vamos tomar os seus assentos. Aleluia. Eu quero agradecer essa amada igreja. Quando a companhia é boa, a hora passa muito rápido. E eu mal cheguei, já está na hora de ir embora. Eu não sei como que eu vou viver mais sem essa igreja. Porque eu amei estar aqui com os irmãos. Eu me senti muito honrada de conhecer uma igreja tão amada, que ama a palavra do Senhor, tão educada para ouvir a palavra do Senhor, com pessoas tão comprometidas. E eu vou muito feliz pelo que eu vi, pela obra do Senhor, pelos talentos que eu vi aqui. Então quero desde já, mais uma vez, deixar a gratidão ao nosso pastor presidente, à sua esposa, como dissemos ontem, ao pastor dessa igreja, pastor Nilton, e a sua esposa. Muito obrigado pela confiança, pela acolhida. Muito obrigada, meu irmão. Meu Deus, meus irmãos, que honra, que presente de Deus para essa igreja. Nós temos o irmão Geraldo Lemos aqui como ensinador. Os irmãos sabem que a família dele, o pai dele, foi um dos nomes mais importantes do pentecostalismo do Brasil e principalmente aqui em Santa Catarina. A maneira como Deus usou a família dele, principalmente os seus pais, e continua usando os seus filhos, é uma coisa impressionante. Que a graça, que a unção, que a bondade do Senhor se derrame sobre a tua vida. Que você continue sendo uma bênção para essa igreja uma bênção para a sua vida. Irmão Noemi, muito obrigado pelo carinho que os irmãos me receberam. Eu preciso ir embora, irmãos, porque a comida lá é muito boa. E eu vou embora gigante se eu não for logo. Muito obrigado pela recepção tão maravilhosa, tão carinhosa. A esse ciclo de oração, que aquele que começou a boa obra continue aperfeiçoando. Que Deus os abençoe e use muito nesta cidade. A todos os irmãos que estão nos visitando, aos obreiros da casa do Senhor, que Deus continue usando poderosamente a cada um dos irmãos. Meus amados, eu desejei repartir esse texto com os irmãos, porque ele também é um texto que rasga a minha alma, que traz verdades profundas para homens e mulheres, mas é uma das únicas vezes que Jesus se dirige para uma mulher usando a linguagem tipicamente feminina. É interessante, como nós dissemos ontem, quando nós nos aproximamos das Escrituras do Novo Testamento,
Nós podemos estudá-la de 3 maneiras distintas, ou pelos períodos históricos, ou pela autoria dos livros, ou pela classificação literária. Nesse sentido, a classificação literária nos ajuda a entender um pouco mais a profundidade que essa palavra tem. Os 27 livros do Novo Testamento são divididos na primeira classificação literária de evangelhos. Não existe nada na literatura do mundo que se compare aos evangelhos. Depois nós temos os 4 evangelhos, depois temos um livro histórico, o livro de Atos dos Apóstolos, que vão fornecer o contexto histórico para a próxima classificação, que são as 21 epístolas, as cartas que foram enviadas, a maioria delas por Paulo, mas também por outros apóstolos, para resolver questões práticas na vida da igreja, até mesmo algumas antes dos evangelhos serem escritas. Como nós dissemos, para Paulo, o evangelho não era um livro que ele consultava pelo lado de fora, era a palavra que ele tinha dentro dele. E o desafio para nós crentes pentecostais é fazermos com que a Bíblia não seja apenas um livro que a gente carrega pelo lado de fora, mas que seja palavra que a gente carrega dentro do alforje da nossa alma, e que é luz que nos dá direcionamento, nos dá alegria, nos dá pacificação para caminhar na vida. Depois nós temos o livro profético, o livro de Apocalipse. Na classificação literária dos evangelhos, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, que vem de uma palavra grega que quer dizer sunaral, que significa ver juntos, olhar pelo mesmo prisma. Então você encontra os 3 falando da biografia, quem Jesus fez e o que Jesus ensinou. Só que ele conta o mesmo milagre com pequenas diferenças de viés de olhar, porque eles vêm junto, eles enxergam juntos aquilo que Jesus fez e ensinou. E não havia diferença naquilo que Jesus ensinava e quem ele era. Era uma coisa só. Portanto, a pessoa do Senhor Jesus também é chamada de evangelho, porque quem conhece Jesus conhece os seus ensinamentos, quem conhece os seus ensinamentos conhece a Jesus. E não são ensinamentos de conceito que a gente guarda na cabeça. Não, a verdade não é um conceito que a gente decora e aprende e recita. A verdade é uma pessoa com quem a gente se relaciona. A verdade é a pessoa de Cristo. Só que João é diferente dos sinóticos. É verdade. Completamente diferente. João é o evangelho da maturidade, escrito quase 60 anos depois de que tudo aconteceu. E como ele é um discípulo, ele andou com o Senhor Jesus, ele foi testemunha. Só que o evangelho ficou amadurecendo dentro dele. O evangelho amadurece dentro da gente. As nossas compreensões. E depois de mais de 60 anos, ele é o escritor que escreve os últimos livros do Novo Testamento, o Evangelho, as cartas, epístolas e o livro de Apocalipse. E aí, quando ele vem falar, ele não fala da biografia de Jesus como os outros. Debaixo da autoridade e unção do Espírito, da inspiração do Espírito Santo, como já foi lido aqui nesta noite, ele vem falando de doutrina, ele vem falando já da divindade de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Antes dele encarnar, antes dele vir mostrar o rosto de Deus, ele já existia. A palavra de Deus não se encadernou primeiro, ela se encarnou. E ela veio mostrar como é que a gente vive, como é que a gente anda no chão da existência. De maneira que quem entende e olha para as Escrituras e vê a simplicidade do que há nos Evangelhos, aprende a viver não só para a eternidade, mas ele já aprende a viver aqui habitado pela pacificação da eternidade. Ele já passa a viver as alegrias do céu aqui, até que ele chegue lá na sua plenitude. E glória a Deus por isso, é por isso que há renovo nesta noite, porque a sua presença
Essa bendita está aqui, soprando esperança para que a gente possa caminhar. Aleluia. Aleluia. Então João, ele vem no encadeamento de ideias. Ele vem não contando o milagre que os sinóticos contaram. Ele escolhe os encontros mais particulares que Jesus teve. Ele começa o capítulo 1 falando de João Batista. Alguém perguntando para João Batista: és tu aquele que haveria de vir? E o João Batista disse: eu só sou amigo do noivo. A noiva pertence para o noivo. Aleluia! Falando desse relacionamento tão lindo, que Israel era retratada como amada de Deus, mas a amada de Deus pensou que a performance, o ritual religioso, estando com o coração longe do Senhor, satisfaria ele. E agora tropeça nas suas próprias pernas. Mas veio Jesus como noivo para preparar uma noiva amada, uma noiva querida. E João está escrevendo sobre esse relacionamento. Irmãos, me dói a alma porque eu tenho luz para enxergar a mim, como os irmãos têm luz para enxergar a vocês. Mas cada vez que eu vejo no Antigo Testamento aquela declaração que Israel faz para Deus e que se compromete a cumprir, lá no livro de Deuteronômio, eles estão nas campinas de Moabe, e Deus manda Moisés agora chamar a nação a um compromisso, e você vê que é um compromisso de amor, de graça, de bondade, é um compromisso de um relacionamento para caminhar junto. E Israel se compromete mais na língua hebraica, irmãos. A língua hebraica, a língua que o Antigo Testamento foi escrita, ela é mais concreta que abstrata. E essa declaração de fé que era feita, e ainda os judeus ortodoxos fazem 2 vezes por dia, ela retrata esse relacionamento. E é incrível como que eles puderam, e como a gente pode se acostumar e não manter o nosso relacionamento vivo e acabar vivendo de performance. Por isso os profetas diziam: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quando Deus levanta Moisés e usa ali Deuteronômio capítulo 6 e 4, no hebraico diz assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahatá et Adonai Eloheiya, uvehol levaveia, uvehol nafisheia, uvehol meodeia. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Ele é único. Aleluia. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E oração no hebraico não é só sentimento como na cultura ocidental. É cada pensamento, cada raciocínio, na tua razão, na tua emoção, você vai amar o Senhor teu Deus. Aleluia. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. E alma no hebraico, nefesh, também significa o ar que passa aqui pela garganta. Então cada vez que você respirar, você vai amar o Senhor teu Deus. Meodeia, que nas nossas Bíblias é traduzido com toda força. No hebraico quer dizer: você vai amar a Deus do que há de mais profundo em você, do teu rim, do teu fígado, das tuas entranhas, do mais profundeza do teu ser. Você vai amar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas eles acabaram vivendo de aparência. E agora vem o Senhor Jesus, e João Batista diz que ele veio, ele é um noivo. E aí o primeiro milagre que ele escolhe para falar no capítulo 2 é o milagre da água transformada em vinho numa festa de casamento. Jesus escandalosamente transforma águas em vinho na talha de purificação do judeu, mostrando que esse relacionamento agora seria de alegria, de amor e não mais de rituais vazios. Capítulo 3 ele fala do encontro
judio, um grande religioso com Jesus, um homem que tinha muito poder, que era o Nicodemos, um homem bom, um homem bacana, um homem de caráter. No entanto, ele, como tinha muito poder, né, Roma, para dominar as nações que dominavam, não esvaziavam as instituições de poder. No entanto, enquanto eles detinham o poder, eles tinham um bom relacionamento com as instituições. E o Sinédrio era uma instituição religiosa com caráter político. Então, o que o Nicodemos, que quer dizer imagem do povo, faz? Ele quer encontrar Jesus, porque é inegável o fascínio que ele sente por Jesus, mas ele tem uma vida para tocar. Então, ele encontra-se com Jesus à noite, e Jesus vai. E os irmãos conhecem, ele já chega dizendo: mestre, nós sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu faz se Deus não for com ele. E Jesus já vem dizendo: na verdade eu te digo, necessário a você nascer de novo. Você diz que você conhece, você entende que eu vim de Deus pelo volume de coisas que você enxerga. Você precisa nascer de novo para não raciocinar por aquilo que você vê, porque quem vive pela fé, mesmo não vendo, crê na palavra. Mesmo quando não tem nada na vida. E aí Jesus vai explicando para ele do novo nascimento. E a gente vê ele, um homem disposto a defender Jesus para que ele tivesse voz. Ele vai lá, quando José de Arimateia vai sepultar Jesus, ele leva perfumes caríssimos. Ele está pronto como bom político a ungir Jesus depois da morte, mas não teve a coragem do testemunho, do compromisso de vida, de dizer para Roma: eu estive com ele, eu sei quem ele é. E entregar a sua vida e perder o que tivesse que perder, por amor e pelo resultado do encontro que proporcionou Jesus com ele. E aí depois João fala de como Jesus encontrou-se com uma mulher. E aí, irmãos, o olhar de Deus, como é que Deus se relaciona com as mulheres? A escola grega nunca admitiu uma mulher para estudar. A escola judaica também não. Então as mulheres não podiam aprender com os grandes mestres. No Antigo Testamento, como nós vimos ontem, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó era o Deus de Sara, de Raquel e de Rebeca. O Deus dos patriarcas era o Deus das mulheres também, diferente do Antigo Testamento. E a Bíblia não poupa elogios para a mulher, principalmente as mulheres de Deus. Mas no período interbíblico, entre Antigo e Novo Testamento, a consideração pela figura da mulher sofreu um declínio muito grande com a cultura grega. A grande filosofia, que é tão máxima em tantas coisas, relegou a mulher a um espaço, um lugar de ostracismo, de desconhecimento. E aí, quando Jesus surge nas páginas do Novo Testamento, nós temos alguém escrevendo um período antes, um grande historiador, Jesus ben Sirac, há uns escritos dele que diz assim: jamais, mas jamais seja você sustentado por uma mulher. Nunca ouse cair no engano de colocar uma escritura no nome de uma mulher. As mulheres são más. Então essa era a visão. Aí vem o Senhor Jesus, deixa as mulheres sentarem aos seus pés. Meu Deus! Conversa com Marta e Maria, dá espaço. Obrigada. Dá espaço para que Maria pergunte o que ela quiser e ele responde. Se relaciona. Quem sustentava o ministério do Senhor Jesus eram as mulheres, mostrando que o relacionamento, como é que Deus enxergava elas. Meu Deus! E aqui nós temos o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Aleluia. Vítima de dois preconceitos. Primeiro, por ser mulher. Os fariseus oravam na praça e batiam no peito: eu te louvo, em alta voz, Senhor, porque eu não nasci gentio. Eu te louvo porque eu não sou cobrador de impostos. Eu te louvo porque eu não nasci mulher.
Agora o Senhor Jesus tem uma agenda com uma mulher. E nessa noite o Senhor também tem uma agenda com mulheres. Aleluia! Quando João descreve uma coisa aqui que é extraordinária no capítulo 1. Diz que Jesus estava na Judeia e ele queria ir para a Galileia. E aí ele escreve uma coisa que um judeu nunca escreveria. Que era-lhe necessário passar por Samaria. Só Deus acha necessário passar por Samaria. Porque quando você pega uns mapas é uma questão política, divisão de terra é uma questão política. Quando você abre as páginas do Novo Testamento, Roma já estava dominando a Palestina há mais de 63 anos. Com artimanha e com força, com poder. E quando você vê, Israel foi separada por tetrarquias. Do lado de cá do Jordão tem lá em cima a Galileia, tem Samaria e depois a Judéia, onde ficava o templo. Do outro lado tem Decápolis, Pérea. Mas Jesus estava do lado de cá na Judéia, onde ficava o templo, onde ficava a nata religiosa, aonde ficavam aqueles que se achavam superiores racialmente por causa da religião. E precisava passar por Samaria, mas Samaria é território de conflito, sempre foi. Hoje é onde é a Cisjordânia, continua sendo uma terra de conflito, um lugar de maior concentração de palestinos. E um judeu não passava por Samaria, eles tinham um preconceito, achavam eles de segunda categoria, eles tinham mágoas profundas no coração, eles tinham encrenca com eles. Eles foram designados para ganhar o mundo, mas não se davam com o vizinho, não falavam com o vizinho. Então, desde 722, quando a Síria entra no Reino do Norte e leva eles cativos, eles não se mantêm puros racialmente. Tantos os que ficaram na terra como os que foram para a Síria acabaram se misturando em casamento. A vida assumiu uma outra forma e eles viveram como puderam. Então, desde que o reino tinha se dividido e não tinha mais a continuidade da dinastia davídica, eles colocaram alguns altares e o Reino do Norte começou a afundar na idolatria, e Samaria era a capital do Reino do Norte. Eles voltam, não enquanto reino, mas eles voltam quando volta o Reino do Sul. Mas o Reino do Sul, os irmãos olhavam para eles e disseram: não queremos papo com vocês. Inimizades. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, versículos 31 ali, 32, ele vai falar que a gente precisa abandonar para que o evangelho se expanda em nós as amarguras, as iras, as discórdias, as inimizades. E não é uma lista para obedecer, é uma decisão de vida. Ele fala: perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia! E eles agarraram com aquela inimizade. Então, o que um judeu fazia? Quando ele precisava ir a Galileia, o caminho mais sensato, a rota mais perto, o lugar que deveria ser comum passar, era simplesmente ir em linha reta. Eles iam sair lá na Judéia, mas eles não queriam encontrar-se com o irmão. Então, o que eles faziam? Iam até a altura do Rio Jordão, atravessavam o Rio Jordão a nado. Iam pelo lado transjordânico, atravessavam o Rio Jordão a nado de novo, para pôr pé, para conversar com seu irmão. Meu Jesus. Aí João diz que Jesus ficou sozinho. Coisa rara, os discípulos foram comprar comida. E ele foi em direção a Samaria para chegar até a Galileia. Sabe por quê? Porque Jesus não tem medo de terra de conflito. Jesus não tem medo dessas mesquinharias do coração humano, daqueles que ferem e se acham superiores, ou daqueles que se sentem machucados e inferiorizados. Jesus não tem medo de terra de conflito. E alguém olha para o teu coração e diz: eu vou passar de lado, ali nem dá para chegar.
Ali tem mágoas, tem angústia, é um problema passar por ali, mas Jesus não tem medo de nada. Nem geograficamente e nem na existência. Por isso Jesus está indo na tua direção, exatamente na tua direção. E ele vai, e a Bíblia diz que ele vai no maior calor do dia, na hora mais solitária do dia. E ele se assenta no poço que Jacó escavou. A primeira propriedade que os patriarcas compraram ali na terra prometida. Se estabeleceu ali e todos os poços em redor eram de águas, com águas salobras. Jacó escavou na rocha, com certeza com muito trabalho, perto de uma fonte. Então a água que vinha era cristalina, era gelada, era boa. Jesus não era um homem alquebrado, era um moço entre 30 e 32 anos, no auge da sua vida, no auge da sua força física. Tão santo ele vai, caminha a pé e se assenta naquele poço. Na hora do maior calor do dia, João diz que vem ela. Jesus já tinha conversado com outras mulheres, mas a respeito dessa suscitou alguma coisa no coração dos discípulos, mostrando que ou a sua beleza era muito grande, e ela vem com o seu cântaro, de cabeça baixa, na hora mais solitária do dia. Quando ela vai pegar água, Jesus olha para ela e diz: mulher, dá de beber? Meu Jesus. Ela diz: aleluia. Mas o Senhor é do judeu. Judeu não fala com samaritano. Como que o Senhor, sendo judeu, pode pedir água para mim? Ele diz: mulher, se você soubesse o dom de Deus, a bondade, a misericórdia, a graça de Deus, e quem é que fala contigo? Você nem evocaria essas dores do passado, essas coisas mal resolvidas. Você me pediria água e eu daria água para você. Glória a Jesus. Aleluia. Ela diz: mas Senhor, o Senhor não tem como que tirar. Como quem diz, daqui do espaço-tempo essa água não é. Onde é que o Senhor tem essa água viva? O Senhor não tem nem cântaro. Daqui não é. Da onde que o Senhor tem? Ele disse: quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que não vai colocar uma fonte de água. Ela disse: Senhor, me dá, eu quero. Aleluia! Eu estou cansada de vir aqui buscar. Me dá essa água. Ele disse para ela: então chama teu marido. Glória a Jesus. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste muito bem. Você já esteve 5 maridos. E o que você tem agora não é Deus. Aleluia. Jesus, interessante, ele usou uma linguagem, uma semântica feminina. É a primeira vez que ele fala de sede. E quando ele fala com Zaqueu, ele diz: desce de cima da árvore. Ele tem uma conversa muito mais objetiva, mas agora com essa mulher, ele fala numa linguagem que nós mulheres nos expressamos. Não é só mulher que tem carência na vida, os homens também, tanto que depois Jesus manda ela chamar os homens, porém, eles se expressam de outra maneira. A fala deles é outra. Jesus fala de sede com uma mulher que tem sede. Sede do quê? São as mulheres que têm sede de ser vista, de ser amada, de ser compreendida, de ser vista além das aparências, de ser vista como realmente são. Imagine a sede de amor dessa mulher. Ela era jovem, ela já tinha se casado 5 vezes, num contexto que não era a mulher que pediu o divórcio. No primeiro século, os homens se casavam e eles tinham o direito de pedir o divórcio por qualquer coisa. Se ela estivesse na porta, era motivo suficiente para pedir o divórcio. E elas ficavam jogadas à míngua.
A única solução é que ela se casasse de novo. 5 vezes, olha a sede de amor, 5 abandonos, 5 divórcios. Essa mulher está cansada. E agora ela vive nessa sede de ser amada, de ser vista, de ser compreendida com alguém que ela não tem garantias de continuidade, de compromisso. Jesus disse não. Ela diz, eu não tenho marido. E Jesus começa a explicar com o contexto a gente vê. Porque qualquer relacionamento humano, irmãos, é poço. Por melhor que seja, a amizade, o casamento, o namoro, as relações de trabalho, é poço, tem um fundo. Chega uma hora que bate lá no fundo, não tem mais o que oferecer. Aleluia. O poço faz parte da água relativa que a gente precisa na vida, mas que serve para essa dimensão. Jesus fala para aquela mulher, ele mostra que nós somos seres habitados pela eternidade. Aleluia. De que embora a gente precise de coisa relativa, a nossa alma anseia por um relacionamento muito maior. E quando essa sede não é satisfeita, essa sede de Deus, desse encontro profundo com Ele, que nos faz ter sentido na vida, que nos faz ter alegria, as outras sedes nossas, elas são potencializadas. E aí, amados, exigir de alguém que não tem mais o que dar. As angústias, os buracos na alma, a ansiedade e a dor dessa mulher é tão grande, porque bateu no fundo do poço. O teu casamento pode ser uma bênção e glória a Deus, isso é tão importante, mas nunca esqueça que ele é um poço, ele tem fundo. Não jogue as tuas esperanças todas ali e obrigue alguém a dar a você, saciar você de coisas que só Deus pode fazer. Aleluia. Porque há pessoas, amados, que lançam a sua esperança e quando não são amadas. E quando perdem os seus esposos, o médico olhou para mim, viu meus exames e diz: esse aqui é o retrato de depressão muito profunda após o luto. Eu disse, mas eu não estou deprimida, eu estou triste, mas eu estou com o coração cheio de esperança, porque é um Deus que cuida da minha vida. Quando você não encontra mais aquilo que é da água da relatividade, você não se desespera, porque a tua alma já foi saciada da existência por coisas mais profundas. E você chora e você diz: eu preciso de um novo casamento, porque eu não aguento mais amar e não ter correspondência, de lutar pelos meus filhos e não ter a correspondência. Eu não aguento mais me doar e não ver isso mais. Mas na verdade a satisfação que você busca é só Deus que pode. Quando faltarem essas fontes, quando bater lá no fundo, por mais angustiada que você esteja, a sua alma não se desespera, porque você sabe que sacia ela e você tem uma fonte a jorrar para a vida. Aleluia! Mas há mais uma coisa que Jesus nos ensina aqui, com muita humildade e respeito, eu quero repartir com os irmãos. Primeiro, amados, eu prego essa palavra porque essa palavra é para mim. Nenhum de nós aqui está acima da palavra de Deus. Todos nós estamos abaixo dela. Eu prego para mim. Deus que me guarde de algum dia apontar o dedo de forma hipócrita para os meus irmãos, porque tão carentes os irmãos são, eu também sou da raça de Deus. Mas Jesus ensina para essa mulher que carência, amados, as nossas carências podem nos levar para lugares muito perigosos.
Frequentemente Satanás habita nas portas da nossa necessidade. Ele esperou Jesus ter fome depois de 40 dias. E aí 40 noites, aí ele chega e diz para Jesus: está com fome, né? Transforma essas pedras em pães. Isso se tu és o Filho de Deus. Frequentemente Satanás habita na porta da nossa necessidade. E carência virou uma palavra que justifica tudo. Justifica aquilo que nós nos entregamos sem a devida cautela, sem a devida lucidez para enxergar as coisas que estão na frente. Muitas vezes o que nós acalentamos como nome de carência é um pecado profundo chamado cobiça. A cobiça é um desejo intenso de possuir aquilo que eu não posso. E quando é que ela acontece? Quando eu ultrapasso a linha do contentamento. De cobiça e orgulho ficam pelo lado de dentro e nem sempre são tratadas. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e na sua graça, jorra o seu sangue aqui nesta noite. Quer ver, irmãos? É mais ou menos assim. Eu pediria ajuda. Se o irmão que está com paletó, se não pudesse me ajudar, por favor. Por favor, o senhor que está chique, com essa camisa, essa gravata chique mesmo. Como é o nome da sua esposa? Jéssica, ela está aqui? Aonde está a Jéssica? Ô lindeza, olha só. Você preparou esse homem para estar aqui, mas ele, olha o jeito que ele está. Ele já passou tudo esse blazer. Por favor, pastor, o senhor está diante de um público seleto. Posição de sentido. Posição de sentido. E religião é assim, irmãos. Todas elas, seja orientais, seja de matriz africana, seja nós aqui no cristianismo com toda a sua ramificação. Religião é tudo assim. Elas tentam fazer a gente parecer bonitinho na frente dos outros. Pastor, o senhor está diante de um público? Então a irmã Jéssica passou esse tema. Olha só o que o senhor já fez. Então vamos esticar, vamos tirar o pozinho, porque o senhor já se desarrumou e o senhor está diante de um público muito seleto. Religião trabalha com aparência. O evangelho não fica esticando para tirar uma massagem, dando tapinha nas costas para tirar o pozinho. O evangelho trabalha com categorias mais profundas. Esse negócio, a educação, a filosofia, até a teologia faz a gente parecer bonitinho. São ciências humanas, necessárias, mas humanas. Mas o evangelho é mais simples, mais profundo. E a vez de ficar dando tapinha nas costas para parecer bonitinho, ele faz mais ou menos assim. O senhor pode tirar seu paletó, por favor? Se tiver celular, caneta, o senhor tira. Se tiver dinheiro, o senhor deixa. Isso, chave, se o senhor tiver, o senhor tira. Eu prometo que se eu descosturar, eu costuro depois, Jéssica. Aleluia, Jesus. Aleluia. Depois falam que bolsa de mulher não shopping center. De pastor também. O evangelho faz mais ou menos assim. O senhor pode me ajudar, por favor? Pode segurar. Eu acompanhei com o ministério junto também. No evangelho, em vez de ficar dando tapinha nas costas, ele vira a gente pelo lado do avesso. E começa a limpar de dentro para fora. Coloca debaixo do sangue de Jesus e faz não é para ter carinha de crente, de crente, é para ser crente de verdade. Ele ainda tem o cuidado, às vezes ele tem o capricho de dar uma chacoalhadinha básica, mais ou menos assim.
Você pensa, eu vou morrer, não vai não. Pelo lado de dentro. Muito obrigada pela sua bondade. Obrigada, irmã Jéssica. Que Deus lhe abençoe. E é por isso que Deus coloca o Espírito Santo acende o holofote e jorra a luz sobre a mim e sobre a tua vida, mostrando que a tua carência está te levando a uma entrega à cobiça. Quando Jesus manda ela chamar os homens da cidade, eles vêm. Jesus sacia ela e os outros. Sabe o que Jesus transforma ela numa missionária? A cidade de Samaria se tornou a base missionária da igreja primitiva, das atividades de Paulo. Sabe o que Deus pode transformar? A tua vida transformada em algo muito importante, em um lugar cheio do Espírito Santo. Ele quer soprar esperança sobre o teu coração, teu filho. E o convite continua. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu peito. Há um convite para que eu e você sondemos o nosso coração. Não caiamos em casa. Você pode ler o Salmo de número 78, Salmo, que é um asquio de Asaf, uma música didática ou meditativa, de quando eles passam pelo deserto e Deus dava provisão. Não tinha água, Deus tirou a água da rocha. Deus conservou a roupa e o calçado. Deus deu a eles o maná. Mas certo dia, lá no livro de Números, alguém diz assim: o que a gente tem para comer hoje? Não, nem responda. Deve ser maná. Maná no mês passado, maná semana passada, maná ontem, maná hoje, semana que vem, maná. Eu não aguento mais esse detestável desse maná. E Asaf diz que ele pergunta assim: poderia Deus preparar uma mesa no deserto? Em hebraico, Hashulchan Habemidbar, um banquete. Será que Deus é capaz? E Asaf escreve: o problema não está na capacidade de Deus preparar mesa. Deus prepara banquete, seja onde for. O problema não está na capacidade da provisão de Deus, está na capacidade humana de se contentar com a provisão da sua vida. Era um deserto, era momento de aprendizado, era um momento que o Senhor estava trabalhando com eles, mas eles não se sentiam felizes. Quem sabe você está vivendo nesse deserto da tua existência? Quem sabe o teu coração não conseguiu se alegrar com a provisão de Deus na sua vida. Mas o Senhor quer tratar essa ferida chamada pecado da insatisfação, para que você não se entregue à cobiça, para que em vez de a promessa de uma fonte de água viva, você não afunde em águas envenenadas. A graça de Deus está aqui, porque é urgente o socorro de Deus na tua vida. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Talvez não era tudo o que você queria, mas era o que eu e você precisamos para aprender, para crescermos em caráter. O Senhor deseja fazer de você uma fonte que jorra para a vida eterna. Não é outra família, não é outro casamento, não é outra igreja, não é outro pastor, não. Você precisa saciar essa sede essencial da tua alma, no encontro profundo com Cristo. E Ele está aqui nesta noite. Com a permissão do nosso pastor, por favor, nos colocamos em pé. Aleluia.